Bom dia, turma. Então, eu espero que todos estejam bem nesse momento que a gente passa da Covid-19 e que permaneçam em casa também, viu? Então, eu estou aqui hoje para dar minha aula representativa, apesar da gente estar longe, mas vai ser uma aula mostrando alguns conceitos sobre genética, certo? Então eu quero primeiramente desejar que todos estejam bem e que fiquem em casa, né? Porque afinal de contas, esse vírus ele veio de uma forma agressiva. Então estamos aqui reunidos e vamos falar sobre hoje a questão da genética e os trabalhos da primeira lei de Mendel, que estão nas páginas 59 a 78. Então o público-alvo aqui é dos terceiros anos, certo? Então aqui, primeiramente, quais são os assuntos a serem abordados, né? Herança genética, quem foi Gregor Mendel, conceitos básicos da primeira lei de Mendel, né? Então a gente vai ver tudo isso hoje, certo? Então, primeiramente, quando a gente fala sobre genética, né, a gente quer entender como é que se leva essa carga, né, genética. Ela vem de quê? Ela vem sendo repassada através de quem? Do componente celular, ou da chamada célula, que a gente pode desenhar aqui. Nessa célula, dentro dela, existe um núcleo. Dentro desse núcleo, existe o chamado cromossomo, certo? São em torno de 46 pares, os seres humanos, onde 23 pares são herdados de quem? Do pai, e 23 pares são herdados da mãe. Lembrando que são 44, no caso aqui, 44 cromossomos autossomos, que tem essa carga genética, e 2 cromossomos sexuais, né? Então, aqueles que vão ser partes do processo da fecundação. Então, são 2 cromossomos sexuais, certo? Que dá o total de 46 pares de cromossomos. E vai variando, dependendo do ser, dependendo se for uma planta, vai variando. Se for outro animal, vai variando, certo? Não significa que todos os seres têm que ter 46 pares de cromossomos. Eu estou dando um exemplo do ser humano, né? Então, no caso, o gene são as unidades fundamentais da hereditariedade, são constituídos por um segmento de molécula do DNA e as informações sobre essas características. Então, quer dizer, dentro do cromossomo existe quem? O chamado DNA. Esse DNA, ou ácido desoxirribonucleico, que a gente viu lá no primeiro ano, né? Ele é responsável de trazer essas características genéticas. Então você tem, por exemplo, características genéticas que pertenceram à família do seu pai, a característica genética que vieram da sua mãe, assim montando a sua característica genética. Então, por isso você é uma mistura dos dois. E quando você se torna mistura, você é um ser híbrido. É a mistura do pai e da mãe. Agora, a mãe pode ter pares dominantes ou recessivos. O que é ser dominante e recessivo? Dominante é tudo aquilo que sobressai, né? Então, no caso aqui, a orelha grande, o nariz, a boca, a cor dos cabelos sendo escuro, a cor dos olhos, isso é ser dominante. Porque quando a gente fala de evolução, né, o que acontece? Na África foi aonde surgiu a dominância. Já foi feita pesquisa por cientistas e esses cientistas relatam que o continente africano, no leste da África, é onde se aglomera a maior quantidade da população dominante, certo? Então é por isso que a gente tem esse material significativo. E todo dominante é aquele que sobressai, que aparece. Então, se teu pai é dominante na boca e a tua mãe é recessiva, o que pode acontecer? Na mistura dos dois, você nascer com a boca parecida com teu pai, não da tua mãe.
Então isso daí pode acontecer, certo? Continuando aqui, os genes são encontrados nos cromossomos, certo? Então o gene é o quê? É aquele material genético, é aquela sequência que vai dar o formato do teu queixo, né? A cor do teu cabelo e tudo isso, certo? Então o gene, ele é formado disso, certo? Então ele é as características genéticas, que podem ser também consideradas como cariótipos, né? Então as feições, os traços genéticos trazidos da tua ancestralidade familiar. Os genes são encontrados cromossomos que são formados de cadeias de DNA altamente condensados, associados a proteínas. Em um cromossomo existem diferentes tipos de gene, os quais determinam diferentes características. Na espécie humana é observado 23 pares, como eu estava falando, né? 23 do pai, 23 da mãe. Sendo 22 pares de cromossomos não sexuais, chamado autossomos, e um par de cromossomos sexuais que vem do homem e da mulher. Lembrando que nos seres humanos, XX corresponde à mulher, XY corresponde ao homem, né? Então quem determina o sexo na genética vai ser quem? O Y. Se para nascer menino tem que ter Y. Se tiver só X, o que acontece? Só nasce meninas, certo? Então é uma tendência, né, de 75% mulheres contra 25% homens. Então nesse caso aí. Mas dando continuidade ao nosso assunto, deixa eu apagar aqui só um momentinho, né, para não atrapalhar o entendimento de vocês. Então nós temos aqui a fita de DNA. Nela é que corresponde o material genético para a formação do ser. Ele é composto de substâncias químicas que são interligadas entre si. Até já falamos dessas substâncias lá no primeiro ano, né? Que no caso aqui, por exemplo, no DNA é formado de quê? De adenina, é formado de timina, é formado de guanina, é formado de citosina. Existe uma ligação dessas substâncias? Existe. A adenina se liga com a timina. A guanina se liga com a citosina. Eu até brinco assim, quando a gente trabalha com vestibular, aquela questão. Mas professor, como é que eu vou me lembrar que a adenina se liga com timina? Ou guanina se liga com citosina? No caso aqui, pessoal, a adenina eu coloquei Agnaldo Timóteo, uns cantores das antigas, né? Então, A se liga com T, porque Agnaldo se liga com Timóteo. Outra aqui é a guanina, que se liga com a citosina. Eu coloquei com um cantor das antigas, porque eu pergunto assim, eu sempre faço essa brincadeira em sala. Quem é o cantor? Gal Costa e Agnaldo Timóteo. Então, o segundo aqui eu coloquei como Gal Costa. Mas vocês podem utilizar e remodificar esse vocabulário para os dias de hoje. Teve, por exemplo, em turmas que eles colocaram Graça Costa, que é a professora nossa querida de redação, né? Mas vocês é que vão tentar memorizar isso aí, porque cai muito em vestibular quando fala de sequência. Então, o DNA ele que traz esse sequenciamento genético, né? Que nesse caso aqui, esse sequenciamento genético é o chamado gene. É o que vai fazer o teu queixo, o teu olho, a tua boca. Então é o gene que é responsável por isso. Esse gene ele vem nessa hélice helicoidal, né? Então é como se fosse uma hélice dupla, né? Por isso que é chamado helicoidal. Se a gente separar, nós temos aqui também o RNA. O RNA é uma fita que se liga ao DNA. Eu às vezes brinco até dizendo assim, que o RNA
Como ele é chamado funcional, ele já está dizendo, ele tem uma função. Uma função de quê? De interagir geneticamente. Então você pode pegar, por exemplo, 2 DNAs, um aqui e outro aqui. Vamos supor que esses pincéis aqui sejam DNA. Um faz, no caso aqui, a cor do cabelo e o outro aqui faz a textura. Mas os dois estão desligados, né? Precisa do quê para eles se comunicarem? Do RNA. Então o RNA ele serve como uma chave de ligação entre os dois DNAs. Então ele faz essa reestrutura da fita. Então ele faz essa ligação da fita. Então é importante o RNA nisso, né? Tanto é que eu brinco que o RNA também ele pode ser fofoqueiro. Ele sai de dentro da célula, pega informação, é por isso que tem vírus, como a gente está vendo hoje, que no momento não tem cura, porque fica levando e modificando o DNA, que é chamado transcriptase reversa. Então, na transcriptase é isso, você tem um vírus. Aí o vírus está aqui fora, então eu vou desenhar aqui uma célula. Aí aqui a célula tem informação, o RNA ele pode transitar, DNA ele fica lá no meio. Então o RNA ele serve como um fofoqueirozinho. O que acontece? O vírus chega, estaciona aqui. O vírus é formado de proteínas também, que quando se aproxima, ele pensa que é um alimento. Aí o que acontece? Quem é que vai receber ele? O RNA. E o que acontece? O RNA leva para quem? Para o DNA. E o DNA diz, eu vou modificar. Então leva para quem? Para o vírus a informação. Por isso que tem certas situações onde tem doenças como da AIDS que não tem cura, né? E a gente também está tentando, no caso aqui desse do Covid, por exemplo, por que a gente não buscou ainda, a gente não tem uma solução para essa doença, no caso? Porque a gente não tem anticorpos que defendam a nossa célula, né? Então é por isso, né? Então, no caso aqui, o RNA ele é funcional, ele tem a questão de levar, é como se fosse uma chave e a porta. Nós temos as duas portas de DNA para comunicar, precisa da chave, que abre e se fecha no decorrer da tua vida, né? Então isso daí pode acontecer, certo? Vamos passar aqui para a próxima. Aí eu trouxe um slidezinho que vocês têm aí, vocês devem estar acompanhando a nossa teleaula. Nesses slides, ele mostra aqui o que é ser um alelo dominante. Primeiramente, a gente tem que saber o que é um alelo, né? Então, nós temos o cromossomo. No cromossomo, nós temos o DNA, certo? E esse DNA, metade de um cromossomo, é chamado o quê? Alelo. Então, o alelo é onde se carrega a informação do cromossomo. E esse alelo ele pode ser dominante ou também pode ser recessivo, como eu estava falando. Que são aqueles casos de pessoas dominantes e recessivas. Aí eu trouxe uns exemplozinhos para vocês observarem aqui. Por exemplo, o nariz. Alelo dominante é quando o nariz é aquilino. Quando ele fala que é aquilino, é aquele nariz um pouco maior. Quando o nariz é retinho, sem ser empurrado para frente, ele é chamado de alelo recessivo, né? No caso da orelha destacada, solta, dominante. Uma orelha menorzinha e colada é chamada de alelo recessivo. Aí tem do queixo, tem dos lábios, dos olhos, olhos escuros, alelo dominante. Olhos claros, como azul, é alelo recessivo, né? E calvície, calvície no dominante, sim. Na pessoa que é recessiva, não. Quer dizer, então meu cabelo aqui foi de origem o quê? Dominante. Por isso que eu tô ficando careca, meu povo, né? Então é por isso. Por quê? O meu alelo, ele vem de dominância. E aonde está esse alelo? Na metade de um cromossomo. Então eu quero que vocês entendam isso. Passando para cá, nós vamos ver aqui os alelos, né? E tem o chamado, um alelo, um pedaço de um cromossomo, né? Então nós temos aqui, agora,
a metade. E nessa metade aqui, nós temos aqui o chamado locus gênico. O que é esse locus gênico, professor? É onde se ficam as informações genéticas que são herdadas de pai para filho. Então, é aí que fica esse material genético. Se ele é dominante ou recessivo. Então, eles vão estar aí, né, nesse locus gênico. Essa informação genética, ela fica nesse espacinho aqui que é chamado de locus gênico. E são, na biologia, representadas por letras, que pode ser maiúsculas, letras maiúsculas, lembrem. Desculpa, pessoal, eu estou meio constipado devido à questão do ventilador, né? Então eu tenho que me adaptar e eu tenho alergia, por isso que eu estou tossindo. Mas temos alelos dominantes, certo? Então, nas letras, azão. Azão é dominante. Azinho. Azinho é recessivo. Então, pode estar dentro desse locus gênicos essa informação genética. Então, quando elas se juntam, essas informações elas vão dando a sua característica, formando o teu gene, né? O teu sequenciamento genético. E aí vai moldando a sua estrutura e aparência genética, certo? Então, o locus gênico serve para isso, para guardar a informação dos, no caso aí, se ela é dominante ou é recessiva, se ela vem herdada do seu pai ou da sua mãe. Quem é que vai vingar na história, né? Então, continuando aqui, próximo passo, genes e alelos. Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui para não confundir vocês. Nessa questão de genes e alelos, né? Nós estamos vendo aqui, ó, que o alelo ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho. Professor, isso daqui é chamado cromossomos homólogos? Sim, é chamado cromossomos homólogos. O azão. E o bezão com bezinho? Ele não é homólogo, certo? Porque um é dominante e o outro é recessivo. Então, alelos dominantes, aqui em cima, e alelo híbrido, que é a mistura, aqui embaixo. Então, aqui a gente tem um dominante para um recessivo, certo? Então, a gente pode dizer que todo alelo ou cromossomo homólogo é quando nós temos características iguais. Quando a característica é diferente, é chamado não homólogos, certo? Ou heterozigóticos, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então é como eu falei para vocês, pessoal. Ó, se a gente for pegar as características dos genes e alelos que determinam a característica do organismo, nós vamos ter aqui um formato num queixo o quê? Dominante ou recessivo? No caso aí vocês vão ter que responder, já que vocês não estão aqui, eu vou ter que responder, né? No caso aqui, formato do queixo. Nessa procedência, é um formato do queixo do dominante. No caso do formato dos olhos, né? No caso dos olhos, foi uma mistura híbrida de bezão com bezinho, né? Então, deu essa característica aqui, esverdeada, né? Não é puxado para o azul. Quanto mais recessivo for, mais claro ele vai ficando, certo? Então, foi uma mistura híbrida que apareceu aqui, que é a mistura do bezão com o bezinho. Então, aqui foi dominante, aqui foi híbrido, né? Deixa eu pegar o pincel porque está falhando. Então, aqui foi dominante, aqui foi recessivo. Não, aqui não foi recessivo não, desculpa. Foi híbrido, né? Então, no caso aqui, híbrido. O que é esse híbrido? É uma mistura entre dominante e recessividade, que pode aparecer também. Por isso que a gente tem várias tonalidades na cor dos olhos, né? E também nós temos a cor dos pelos, pelos claros. Então, aqui veio de uma característica recessiva. Então, aqui é híbrido, recessivo e dominante. E nesse sequenciamento, esse sequenciamento junto
forma vocês, né? Então, no caso aí, as características de vocês. É o formato do rosto, a cor da pele, o formato dos olhos, tudo isso vai sendo influenciado de acordo com os alelos. Certo, pessoal? Então, passando para frente. Quando a gente usa o termo homozigótico, o que a gente quer falar com isso? No caso, o que é ser homozigótico? É quando, nesse locus gênico, nós temos as informações iguais. Por exemplo, eu posso dizer que aqui é homozigótico, porque tem tanto azão, tem um azão aqui, como tem um azão aqui. Eu posso dizer que esse termo aqui é homozigótico, porque tem tanto Bzinho como Bzinho aqui. Então, esse termo é usado para quê? Para alelos que têm o quê? Igualdade na informação genética. Né? Homozigótico, a palavra homo, significa igual. Zigoto, pequeno ovo ou pequeno material, né? Então, no caso aí, um material genético igual. Ele está querendo dizer isso em biologia, que o termo homozigótico são o quê? Genes de alelos iguais. Então, esse gene aqui é igual a esse. Então, eu posso dizer que nesse termo, ele é homozigótico. Como de baixo também, eu posso dizer que ele é homozigótico por quê? Porque Bzinho é igual a Bzinho. Se tivesse um Bzão aqui, professor, ele era homozigótico? Não, que a gente vai ver agora. Né? Então, vamos passar para o próximo. Heterozigótico. Tá vendo a diferença? Então, nós temos aqui. Deixa eu apagar aqui. Me acostumar a dar aula assim, meu povo. É complicado, mas vamos superar tudo isso, né? E deixar a vergonha de lado, é o jeito. Nós temos aqui alelos diferentes. Por exemplo, no locus gênico aqui nós temos azão. No outro locus gênico aqui nós temos azinho. Certo? Azão e azinho é a mesma coisa? Não. Um é dominante, que é o azão, e o outro é recessivo, que é o azinho. Então, quando a gente tem dois termos assim, azão e azinho, a gente pode dizer que esse, no caso aí, é heterozigótico. A palavra hétero, em biologia, significa diferente. Né? Então, diferente. Então, lembre-se. É igual na questão da sexualidade. Homossexual é pessoas que gostam da pessoa do mesmo sexo. Heterossexual é a pessoa que gosta de pessoa do sexo oposto. Do mesmo jeito a gente pode dizer com os alelos. Heterozigótico é que vem de materiais diferentes. Homozigótico é que vem de materiais iguais. Então a gente pode se lembrar através dessa referência, certo? Então, o que é o locus gênico mesmo que eu falei? Como vocês não estão aqui, tenho que responder de novo. É onde se guarda a informação genética. Nessa informação genética, nós podemos ter dominância e recessividade. Ou só pode ter dominância, ou pode ter somente recessividade. Vai depender da sua transcrição genética, né? Da sua família, da sua árvore genealógica, do seu heredograma familiar, né? Então é muito importante estudar genética para a gente entender esses conceitos básicos e entender que somos formados por esse sequenciamento genético. Então o ser humano aqui, ele vem de cruzamentos genéticos, na qual é herdado do pai e também da mãe, e vai tendo as características da família. Por exemplo, se eu venho de uma família só de obeso, qual é a tendência de eu ser obeso? É muito grande, devido ao quê? O meu sequenciamento genético e a minha forma de vida e tudo. Ela pode se alterar durante o tempo? Pode. É por isso que a gente tem o chamado genótipo e fenótipo, né? Que ela pode ter
essa alteração durante um tempo no meio, certo? Então, deixa eu apagar aqui de novo, mais uma vez. Ok? Então, vamos continuar. Gene recessivo. Quando é que ele se expressa? Quando é que ele sai e aparece? Por exemplo, professor, por que eu não tenho olhos azuis? Se você reparar na sua família, você vai ver que a maioria tem olhos escuros. Então, é complicado você nascer de olhos azuis, porque senão vão dizer que foi trocado na maternidade, né? Mas pode haver uma chance? Pode, dependendo dos cruzamentos genéticos da tua família e dos teus antepassados. Se teve uma pessoa de cor branca, olhos azuis lá atrás, pode também, pessoal, acontecer de nascer uma criança com os olhos azuis. Mas a maioria ali vai nascer com os olhos castanhos ou preto, né? Porque se a tendência da tua família, a maioria, é dominante, então a tendência é dominante. O dominante se sobressai. Quando é que o recessivo sobressai? Quando na junção dos caracteres genéticos, que a gente vai ver mais à frente na tabelinha de Punnett, né? Nesse cruzamento, os caracteres ambos forem recessivos. Então, quando ambos forem recessivos, ambos vão se expressar, certo? Então, se aqui for recessivo e aqui for recessivo, aí você vai ter o famoso olho azul, como você tanto sonha. Ou você pode alterar, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. E quando você tem caracteres híbridos, por exemplo, eu tenho um Bzão aqui. Bzão é dominante. Tem um Bzinho aqui, que ele é recessivo. O que é que vai acontecer com esse recessivo? Ele já está dizendo aqui na resposta. O gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante. Quer dizer, a pessoa vai ter os olhos castanhos ou de outra cor escura, mas ela não vai ter o quê? Os olhos de cor azul, certo? Então pode acontecer isso. Tudo bem? Então vamos continuar. Qualquer dúvida, depois vocês vão me passar pelo WhatsApp e a gente vai tirando essas dúvidas no decorrer das nossas aulas, certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Continuando. E os dominantes, professor? Eu tinha passado esse, infelizmente. Mas vamos voltar aqui. Somente gene dominante se expressa. Então, se você tem azão e corresponder aos olhos, aqui vai ser os olhos pretos, vamos supor. No caso, se ele decorrer. Como aqui nós temos um caso híbrido, Bzão, Bzinho. Quem é que se transmite? É do Bzão. O Bzinho fica lá guardadinho. Ele tem um caracteres híbrido. A palavra híbrido, ela vem de mistura. No caso aqui, desculpe, pessoal, é porque minha cachorrinha aqui está latindo. Mas híbrido, ela vem de uma mistura. Pra cá, begônia. Continuando. Então, híbrido, Bzão, Bzinho. Quem é que se destaca? É a dominância. Então, a dominância vai sobressair sobre a questão do recessivo, certo, pessoal? Então, é a característica genética dominante sobressaindo na característica do recessivo. Então, só posso ter olhos claros, queixo pequeno, boca pequena, nariz pequenininho e reto, se eu tiver alelo recessivo. Se for dominante, no caso aí, então eu só vou ter características dominantes. O que são características dominantes? São aquelas avantajadas, nariz grande, boca grande, né? No caso, pele escura, cabelo escuro, então é característica dominante, certo? Recessivo, pele clara, olhos claros, cabelo claro, né? Então todos os componentes da recessividade, certo, pessoal? Continuando a nossa teleaula, né? Nós temos o genótipo.
O que é o genótipo? No caso aqui, professor. O que é que eu entendo como genótipo? No caso, o genótipo, ele é esse sequenciamento, ele é essa escrita que a gente tem na genética, certo? Então, nós temos até um projeto chamado Projeto Genoma, que ele faz o sequenciamento das fitas de DNA, né? E nesse sequenciamento, ele faz essa leitura genética. Nós já conseguimos, pessoal, com o Projeto Genoma, já fazer, no caso, não a leitura, mas o sequenciamento de todo ser humano. Já fizemos também da laranja e de outras plantas o sequenciamento genético. Mas ainda falta-nos entender e ter domínio, né? Quando a gente fala de genótipo, nesse sequenciamento genético, de interpretar essa leitura. Quando a gente conseguir interpretar essa leitura, algum dia, né? O que vai acontecer? Doenças que eu achar no DNA, decorrente dessa leitura, eu posso cortar essa fita e tirar essa doença. Então a gente vai poder fazer a manipulação de doenças no futuro, né? Através de quê? De nanorobôs, que a gente vai engolir como se fosse uma pastilha.